Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me autodescrever. Tenho cabelos castanhos com algumas mechas loiras na altura dos ombros. Olhos castanhos, sou uma mulher branca e estou vestindo uma camiseta vermelha e um casaco branco. Vamos começar? Então levanta do sofá e bora aprender. O assunto da nossa aula de hoje é Desvendando o Texto. Hoje nós vamos revisar textos focando na finalidade, no gênero e no interlocutor. E para isso, eu escolhi um gênero textual para quem gosta de muitos segredos, no caso, o diário. O diário é um gênero textual pessoal e, sendo assim, a pessoa relata experiências, ações, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Como é um gênero de relatos pessoais, é aconselhado que só o próprio leitor leia o que foi escrito e as pessoas autorizadas. A palavra diário vem do latim diarium e está relacionada com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia. Vamos falar um pouquinho sobre as características do diário. Com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado, mas muitas pessoas ainda preferem produzir seus textos com papel e caneta. É uma excelente forma de treinar a leitura e a escrita. Embora o diário não apresente uma estrutura fixa, seus textos podem ser estruturados da seguinte maneira. Vamos observar? Estrutura de um diário. O primeiro item é o seguinte, é o local e a data. Eles são indicados geralmente no início do texto e são colocados geralmente o nome do local onde aquele diário está sendo escrito, como numa carta, por exemplo. O vocativo é o segundo item. Ele é usado como uma forma de falar com alguém antes de desenvolver um assunto. Na maioria das vezes, o vocativo é querido diário. Algumas pessoas até inventam um nome para esse diário, né? O tratam como se fosse um amigo muito próximo. O terceiro item é o desenvolvimento. É quando o autor escreve o seu relato pessoal, ou seja, as suas ideias, tudo o que ele sente. O quarto item é a assinatura do autor. Quem escreveu coloca seu nome, assina seu nome no final do texto. Vamos observar então a página de um diário? Essa página foi criada por mim para mostrar a vocês toda a estrutura desse tipo de texto. Aliás, desse gênero textual. Vamos lá. Bem, reparem que eu coloquei a data lá em cima, Rio de Janeiro, a cidade onde eu estou, e escrevi querido diário, que é o vocativo. Hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Camila. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância, tomar sorvete na sorveteria, próxima à nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e falamos como as nossas vidas mudaram desde então. A meio-dia, Aline Camacho. Reparem que no final do meu relato, do relato de como foi o dia com essa minha amiga, eu fiz a assinatura, coloquei o meu nome, coloquei umas estrelinhas para enfeitar, um adesivo de borboleta, e você enfeita o seu diário da forma como você quiser. E eu trouxe para vocês uma lista com algumas características do diário. Vamos olhar então? Primeiro item são os relatos pessoais. É a narração dos fatos. O segundo item, o registro de fatos reais. Ou seja, são as coisas que aconteceram. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Os escritos em primeira pessoa. É quando eu digo eu, sou eu que estou contando essa história. Registros em ordem cronológica. Cada página significa um dia em ordem crescente. E eu preciso identificar cada página, seja com a data, ou vocês vão ver mais à frente que eu uso também números. Página 1, página 2, eu vou numerando as páginas. Espontaneidade. Eu escrevo de maneira informal, pois eu falo com o diário como se ele fosse meu amigo. Ele é muito íntimo. Então, eu uso palavras e termos bem espontâneos. Escrita confessional. É onde eu guardo segredos, pensamentos que não quero dividir com ninguém naquele momento. Vocabulário simples.
Eu escrevo sem me preocupar com a escrita, porque eu estou escrevendo para mim, não estou escrevendo para outra pessoa ler. Linguagem informal, como nós já falamos, é aquela linguagem bem descontraída. E os textos assinados. No final do dia do meu texto, no caso, eu assino para identificar quem está escrevendo, quem está falando com o diário. E além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio, ou seja, relatam os fatos marcantes de uma viagem. Observem o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu montei 2 páginas de relatos de viagens, coisas que aconteceram durante uma viagem ao Monte Aconcagua, na Argentina. Reparem que eu numero os dias, né? Eu coloco a data e relato o que aconteceu. Além disso, coloco fotos, desenhos. Eu não sigo um padrão para enfeitar ou formatar o texto. Há pessoas que colocam as passagens junto, né? Os tickets de passagem ou da entrada de uma reserva, como no caso da reserva lá do Parque Nacional do Aconcagua. Tudo que faça recordar a viagem. Bem, e eu quero lembrar a vocês, aliás, na verdade eu quero dizer a vocês que o Monte Aconcagua, ele faz fronteira entre os países Argentina e Chile, né? No caso, a Argentina é um país vizinho ao Brasil. Muitas pessoas, os montanhistas, vão para lá para fazer as escaladas, para fazer o montanhismo. Eles sobem as montanhas para chegar lá no pico do monte. O que não foi o meu caso, eu só fui até um determinado ponto, correto? Então vamos lá. Eu escrevi aqui o primeiro dia. Querido diário, hoje nós chegamos a Puente del Inca e ficamos hospedados no único albergue do vilarejo. O local é cercado de lendas incas. Conseguimos tomar um banho quentinho, comemos sanduíche e deliciosas empanadas. Parece um pastel de forno, mas com a massa mais leve. E agora vamos descansar, porque amanhã tem mais. Boa noite, Aline. Reparem que eu coloquei o local onde eu estava, Puente del Inca, a data. Me direcionei ao diário, né, o vocativo, é com ele que eu falo. Fiz a descrição do meu texto do dia, como o dia ocorreu. No final, eu dei boa noite, me despedi e assinei. Vocês podem reparar que essas 2 fotos à esquerda da tela mostram, né, a chegada do grupo até Puente del Inca. E embaixo, esse refúgio aí, essa casinha vermelha, é o albergue onde a gente ficou hospedado. No segundo dia, querido diário, hoje quero te contar sobre o início da nossa subida ao Monte Aconcagua. De início, a subida foi tranquila. Tiramos fotos, rimos e comemos muita poeira, risos, pois aqui durante o dia é seco e quente. Quando chegamos ao primeiro ponto de parada, montamos o acampamento. Fizemos uma comidinha leve e batemos papos com montanhistas de várias partes do mundo. Fomos dormir e começamos a ouvir um barulhinho. Era neve. Foi incrível. Para quem gosta muito de ler, tem uma dica. Existe uma coleção de livros que deve ter aí na sua escola, que se chama Diário de Pilar, da autora Flávia Lins e Silva. São histórias de ficção que relatam viagens da menina em várias partes do mundo. Índia, Egito, Grécia. E como eu disse a vocês, nesse caso, embora a intenção seja elaborar um diário de viagem, o diário é fictício, ou seja, é criado no mesmo formato de um diário de viagem, mas com histórias criadas, né, inventadas pela autora, com a intenção de serem compartilhadas com outras pessoas no formato de um livro. Há também os diários que podem tornar-se importantes documentos históricos, pois trazem testemunhos que revelam uma época. Um exemplo bem famoso é o Diário de Anne Frank. Esse diário pessoal aborda a história de um período em que uma jovem judia e sua família ficam escondidas na Holanda na época do Holocausto. Esse diário, por relatar fatos históricos, acabou virando um livro e hoje em dia podemos conhecer tudo o que Anne passou nesse período de sua vida. Outro exemplo de diário pessoal que virou o livro é o chamado Meditações. Vamos observar. O Diário do Imperador Marco Aurélio, Meditações. Esse diário foi escrito em latim, que era a língua, né, do imperador na época, e
na tradução para o português, virou o nome Meditações. O Diário do Imperador Romano Marco Aurélio Antonino traz relatos sobre a sua família, sobre amigos e sobre seus sentimentos ao longo da vida. Sentimentos esses de autocontrole, de alegrias e tristezas e de como saber lidar com todos esses sentimentos. O imperador romano, em seu governo, teve que lidar com uma terrível peste que matou milhares de pessoas. Algo bem parecido com o que está acontecendo hoje, pois a doença era transmissível e ficou conhecida como peste antonina, por ser do período governado pelo imperador com este sobrenome. Outro exemplo de diário é o diário de gravidez. Algumas mulheres relatam tudo o que acontece durante o período da gestação. Mas eu quero dizer a vocês que são dessa era tecnológica que tudo era bem diferente antes da internet. Você deve estar aí agora pensando, como é possível viver sem internet? Era possível. Gente, e provavelmente alguém aí na sua casa viveu antes da expansão da era da informática e deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias, até mesmo papel de bala, ou seja, qualquer lembrança sobre determinado dia. Era também chamado naquele tempo de agenda, sendo assim um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diário até incluíam um cadeado com chave, você acredita? E quanto à linguagem do diário? Como esse tipo de texto será lido apenas por quem escreve ou por um amigo muito íntimo, a linguagem utilizada, sem dúvida, pode ser a informal, aquela linguagem despreocupada e com expressões populares, gírias, uma forma mais livre de escrita. Podemos dizer que os blogs da atualidade correspondem a uma evolução dos diários e podem ser produzidos com uma linguagem mais despreocupada. No entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. A diferença entre o diário pessoal e o blog é que no pessoal as pessoas não costumam dividir seus segredos com outras pessoas. Já no blog, os relatos são abertos ao público. E nós já falamos sobre as características e as estruturas do gênero textual diário. Já falamos sobre sua finalidade, ou seja, para que ele serve, mas e o interlocutor? Pois é, nesse caso, o interlocutor pode ser a própria pessoa que escreveu, até porque essa pessoa escreve para ela mesma. Hoje, nós utilizamos o gênero textual diário para compreendermos o gênero, a finalidade e o interlocutor em textos. Vimos que há diferentes tipos de diário e que, com o passar do tempo, esse gênero foi se modificando com o avanço da internet. A nossa aula de hoje está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. Que tal criar o seu diário? Não esqueça de que cada página deve ser destinada a um dia e também de contar fatos importantes com textos curtos. Enfeite do jeito que você quiser. Divirta-se! Adorei estar com vocês e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!